Muitos têm construído a arca? Tem. Mas com a madeira que quer construir, com as medidas, altura, comprimento e largura, que querem construir. Muitos têm feito muita coisa, só que do teu próprio jeito. Uma boa construção, ela começa desde o seu início. Eu não posso esperar passar meses, anos, um bom tempo, para começar a usar os materiais certos, os materiais de qualidade, na construção da minha vida. Todo início mal feito, em algum momento, este lugar que foi construído, não com os melhores materiais, tende a me trazer muitos problemas no futuro. Uma grande vida, ela não acontece como obra do acaso. Tudo é provocado, tudo é construído. O tempo todo, com as nossas ações, reações, decisões, plantios, sentimentos, pensamentos, o tempo todo nós estamos levantando uma estrutura em nossas vidas. Entenda que querer começar algo não é o suficiente. Ter boas intenções e motivações no nosso coração não é o suficiente. Estar no lugar certo, só isso, não é o suficiente. Começar bem, não é o suficiente. Fazer 99% das coisas que são precisas, não é o suficiente. É necessário ter tudo isso que eu acabei de falar alinhado, para que eu consiga produzir resultados grandiosos na minha vida. Entenda que eu preciso, repita comigo por favor, eu preciso fazer o certo, no tempo certo, no lugar certo, com os princípios certos, do início ao fim. Aqui no livro de Eclesiastes 8, versículo 6, diz o seguinte: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Na NVI diz assim: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Por isso eu preciso estar atento ao que a palavra do Senhor me diz, porque eu posso ter tudo para arrebentar e mesmo assim fracassar no final. Eu posso ter tudo para viver uma grande vida, eu posso ter tudo para desenvolver um grande potencial que existe em mim, e mesmo assim as coisas darem errado. No livro de Efésios 5,17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É muito comum, acontece assim de uma forma muito constante. Pessoas me param e dizem sempre a mesma frase: eu não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor. Eu não estou conseguindo discernir a voz do Senhor. Eu não sei qual é a vontade do Senhor. E em muitos casos, não é que você não está conseguindo ouvir, é que muitos não têm prestado atenção. E esse não prestar atenção pode estar ligado a uma série de fatores. Entre eles, muitos esperam ouvir de Deus uma voz mirabolante, alguma direção que literalmente é o pulo do gato,
uma direção absurda, fora do comum, fora do normal. E em muitos momentos o Senhor está dizendo para cada um de nós o mesmo que Ele disse para Josué: medite na palavra de dia e de noite. Muitos estão esperando ouvir do Senhor: dê 3 pulinhos, 3 voltinhas, dê uma cambalhota, faça isso, faça aquilo. E o Senhor está dizendo: ore sem cessar. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Medite nele o tempo todo, em todas as ocasiões. Antes do Senhor dizer a Abraão: farei de você pai de multidões, tornarei você famoso, eu vou te abençoar. Sabe o que o Senhor disse para Abraão? Saia da sua terra. Muitos estão esperando ouvir do Senhor: eu vou te abençoar, eu vou te favorecer, eu vou te honrar, eu vou te prosperar, eu vou mudar a tua história. Mas antes do Senhor dizer isso, Ele está dizendo: saia deste lugar, saia da velha vida, saia dos velhos hábitos, saia das velhas práticas. Muitos estão querendo ouvir do Senhor o que o Senhor disse a Isaac: eu estarei com você. Mas antes do Senhor dizer eu estarei com você, antes de Isaac colher aquelas 100 vezes mais que nós conhecemos, o Senhor deu uma direção clara: eu quero que você permaneça neste lugar. Naquele tempo, o Senhor disse para Isaac permanecer naquela terra. Hoje, essa terra, este lugar que o Senhor nos orienta a permanecermos todos os dias, é na presença dEle. Então muitas vezes a direção, ela é tão simples, tão clara, tão comum, que muitos acabam ignorando. Muitos acabam conduzindo as suas vidas como se o Senhor não estivesse falando nada, mas na verdade o Senhor tem falado e Ele não tem falado pouco. Só que antes do Senhor dar uma nova direção, Ele espera que nós venhamos completar a direção anterior que Ele havia nos dado. Então o Senhor não vai mudar a direção até que não venha o nosso passo de obediência. Assim como foi no tempo de Jonas, o Senhor disse assim a Jonas: eu quero que você vá até a cidade de Nínive e você vai pregar neste lugar. O que Jonas fez? Ele se dirigiu para o rumo contrário em relação ao que o Senhor tinha dito. Ele foi para uma cidade chamada Tarsis. Tempestades, dificuldades. Jonas quase perdeu a sua vida. E quando ele decidiu que ele tinha que fazer a vontade do Senhor, e ele se voltou para o Senhor, sabe o que o Senhor disse para ele? Vai para a cidade de Nínive e pregue até aquele povo. Então nós não vamos ouvir uma direção diferente se nós não aprendermos a colocar em prática aquilo que o Senhor já tem falado. Existe uma luta muito grande dentro de nós. A luta da carne contra o espírito. O meu jeito e o jeito de Deus. Qual que é a grande diferença de fazer as coisas do meu jeito e de fazer as coisas do jeito de Deus? Repita comigo, por favor. Do meu jeito. Vamos juntos, levante a sua voz. Do meu jeito, eu gosto do caminho, mas eu não gosto do resultado. Do jeito de Deus, muitas vezes eu não vou gostar do caminho, mas o resultado vai ser espetacular. Muitas vezes eu não vou gostar de cortar algumas coisas da minha vida, mas no final, a colheita desse corte vai ser maravilhosa. Muitas vezes eu não vou querer estabelecer algumas coisas dentro da minha rotina, disciplina, mudanças, só que depois, os frutos disso serão extraordinários. No livro de Gênesis conta a história de um homem chamado Noé. Noé, ele não conduziu a vida do jeito do mundo, muito pelo contrário, o tempo todo ele se manteve em temor, fazendo aquilo que o Senhor aprovava.
Quando Noé recebeu aquela direção do Senhor, construa uma arca, ele não construiu aquela obra do jeito que ele acreditava ser a melhor forma. Muito pelo contrário, ele seguiu cada orientação que o Senhor tinha dado a ele. O Senhor deu direções muito específicas para Noé. O Senhor determinou o tipo de madeira que precisava ser usado. O Senhor determinou qual era o revestimento, como a arca precisava ser revestida. O Senhor determinou que dentro da arca deveriam existir várias divisões, 3 compartimentos. O Senhor definiu altura, comprimento, largura. O Senhor, ele definiu que deveria existir uma porta na lateral da arca. O Senhor deu a direção que alimento fosse estocado, porque aquele período do dilúvio não seria um período de 24 horas, de uma semana. Foram meses presos àquela mesma realidade. Muitos têm construído a arca? Tem. Mas com a madeira que quer construir, com as medidas, altura, comprimento e largura, que querem construir. Muitos têm feito muita coisa, só que do teu próprio jeito. Entenda que a palavra do Senhor, cada direção que Ele nos dá, é como se fosse um manual, ensinando como que a vida funciona. Imagine você, quando você compra algum tipo de equipamento, junto com ele, vem um manual de instruções. E por que vem um manual de instruções? Para que você possa tirar o máximo possível, extrair o máximo possível daquele material, daquele equipamento. E outra coisa, para que o equipamento não dê problema. Sabe aquela história de tomada? 110 e 220? Não vem a informação no equipamento quando nós compramos? Se é 110 e você coloca no 220, o que acontece? As orientações que o Senhor nos dá têm a mesma função: extrair o melhor de nós, mas também nos proteger, nos guardar dessas pequenas explosões ao longo da vida. E olha o que é mais poderoso, Gênesis 6, versículo 22. Levante a sua voz, repita comigo por favor. Noé fez tudo, qual que é a palavra que vem ali depois? Exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Não foi parcialmente como Deus tinha ordenado, exatamente como Deus tinha ordenado. Entenda que a palavra do Senhor é como se fosse um quebra-cabeças. O quebra-cabeça é um jogo de precisão. A peça que cabe naquele lugar, ela só cabe naquele lugar. Se você tentar encaixar uma outra peça, não vai ter como você terminar o quebra-cabeças. Na palavra do Senhor, não é diferente. O Senhor dá direções pontuais, específicas, e todas elas precisam ser obedecidas de uma forma muito precisa. Noé construiu tudo exatamente conforme o Senhor tinha ordenado. Qual que foi a recompensa de Noé após seguir cada direção que o Senhor tinha dado? A sua família foi salva, ou seja, ele evitou aquela explosão de colocar no 220, e depois que o dilúvio passou, Noé e a família receberam aquela que eu considero a maior herança que um homem já recebeu aqui nessa terra. Noé recebeu toda a terra, porque não tinha sobrevivido ninguém. Literalmente, tudo aquilo que ele pudesse ver, tocar, mexer, pisar, pertencia a ele, ficou para ele. Mas porque ele fez tudo do jeito certo. Quando Josué foi levantado como novo líder daquele povo, o Senhor foi muito claro em suas direções. Seja forte, seja corajoso, não aparte da tua boca o livro dessa lei, e medite nele de dia e de noite. O primeiro grande desafio na conquista da terra prometida, foi uma cidade chamada Jericó. E o Senhor também deu direções muito específicas
para que Josué conseguisse conquistar a cidade de Jericó. O Senhor estabeleceu o número de dias e o número de voltas que Josué e aquele povo deveriam dar ao redor daquela cidade. O dia que eles deveriam dar aquele grito, o grito de vitória. O Senhor disse que a arca do Senhor deveria estar junto com eles durante todas aquelas voltas. O Senhor deu a direção que 7 sacerdotes deveriam estar caminhando na frente da arca, cada um deles levando uma trombeta diferente. Então perceba que o Senhor, Ele deu orientações tintim por tintim. Se Josué não tivesse seguido aquelas direções, Jericó não teria caído por terra. Então eles já teriam fracassado desde o seu início. Olha o que diz aqui no livro de Josué 11, versículo 15. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, repita comigo por favor, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nada de tudo, nada de tudo, nada de tudo. O que acaba pegando grande parte das pessoas, o que acaba atrasando muitos resultados, é justamente não tratar como importante aquilo que o Senhor muitas vezes considera importante. Como que muitos fazem parcialmente no seu dia a dia? Eu sei que eu tenho que estar na casa do Senhor buscando a Ele. Maravilhoso. Grande parte das pessoas estão. Mas isso não muda o fato de que lá fora o Senhor me deu direções também. Não adianta eu estar aqui dentro de uma forma, se lá fora eu estiver fazendo do meu jeito. E muitos acabam perdendo muito tempo ao longo da caminhada. Quando o Senhor, Ele promete algo, Ele não promete sem antes dar uma direção muito, muito clara. Só que nós muitas vezes acabamos relativizando algumas coisas em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos como quem olha para um cardápio. Como que funciona um cardápio dentro de um restaurante? Tem coisas que você gosta, tem coisas que você não gosta. Tem coisas que você quer pedir e tem coisas que você descarta. Na palavra do Senhor, não existe isso. A palavra do Senhor é um cardápio que precisa ser consumido do início ao fim. Eu vou falar por mim. Eu já relativizei muitas coisas na palavra do Senhor. Aquilo que parecia ser importante eu agarrava, fazia, colocava em prática. E muitas coisas eu deixava de lado. E é exatamente naquelas pequenas direções, é naquelas pequenas ordens, que muitos acabam deixando de viver uma grande vida, por acreditar que não são tão relevantes, tão importantes. No livro de Reis, conta a história de um homem chamado Naamã. Esse homem, ele era leproso. Quando ele foi até o profeta, ele foi com o intuito de receber a cura que ele desejava. E o profeta disse assim para ele, vai até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Quando ele ouviu isso, ele não levou muito a sério. A reação daquele homem não foi uma boa reação. Ali ficou muito claro que o grande problema dele não era a enfermidade que ele estava enfrentando, mas era um problema de orgulho. E olha como que são as coisas. Aquele homem estava enfrentando um problema sério, que seria resolvido de uma forma simples. É como você ir no médico, você está com sintomas, você está com algumas coisas muito graves dentro de você, na tua pele, no teu corpo, e o médico vira e fala assim, toma 2 comprimidos disso aqui, a cada 12 horas e tal. Só isso? Eu só tenho que fazer isso? E muitos, até por essa mesma expressão, é só isso, acabam não dando aqueles 7 mergulhos dentro do Jordão. Já parou para pensar o quanto era simples? Aquele homem estava leproso, estava doente. E o profeta disse, só vai e mergulha 1, 2, 3, 7 vezes e ele estaria curado. Olha o que uma pessoa disse a Naamã.
um daqueles que estavam próximos a ele, disse assim: Senhor, se o profeta tivesse pedido algo muito mais difícil para você, o Senhor não teria feito? Literalmente, aquela pessoa que estava junto com Naamã, estava abrindo os olhos dele, falando: não, querido, você está achando que é algo super difícil que você precisa fazer? Não, comece a colocar as direções simples que o Senhor nos dá em prática. O Senhor falou com Isaac: Isaac, fique nessa terra e eu estarei com você. A grande maioria das pessoas querem ouvir: eu estarei com você, mas elas querem ficar na terra que é conveniente. Eu sei que o Senhor está comigo neste lugar, eu sei que o Senhor está comigo neste lugar, eu sei que o Senhor está comigo neste lugar, eu vou ficar onde eu quero porque eu sei que o Senhor vai me acompanhar. E o Senhor tinha sido claro a Isaac: fique aqui e eu estarei com você. Se Isaac não ficasse, o Senhor iria acompanhá-lo? Não. E porque Isaac obedeceu essa direção simples, o que aconteceu com ele naquele tempo em que a terra tinha sido tomada por fome? Ele prosperou, ele colheu 100 vezes mais, porque obedeceu a uma direção simples, uma direção clara. Aqueles pescadores que tentaram a noite inteira pescar, pegar os peixes, e cada nova tentativa representava um novo fracasso. Tentavam, fracasso. Tentaram a madrugada toda, fracassaram a madrugada toda. Veio o Senhor e deu uma direção muito clara. O que o Senhor falou? Vá para o fundo, onde as águas são mais profundas, e jogue as redes novamente. Se aqueles homens não levam a sério aquela direção, eles poderiam ter perdido aquela que foi a maior pesca da história de vida deles. Porque é mais ou menos assim: Senhor, qual é o sentido? É o mesmo rio. Se eu não peguei aqui, eu não vou pegar lá. Mas o Senhor disse: vai para as águas mais profundas. Senhor, mas eu já tentei a noite toda. Joga as redes mais uma vez. E aqueles homens obedeceram essa direção simples, essa direção fácil de ser obedecida. E o que aconteceu? Quando eles jogaram as redes mais uma vez, as redes quase se rasgaram, pela quantidade de peixes, pela quantidade de vitórias que eles receberam naquele momento. Se recordam da prostituta Raabe? Ela fazia parte, a casa dela fazia parte das muralhas de Jericó. Ela foi uma peça fundamental para que Jericó caísse por terra. E aí ela disse àqueles 2 espias: mas como saber que nós vamos estar em segurança? O que vocês nos dão em garantia de que quando a terra for ser conquistada, estiver sendo conquistada, nós não vamos morrer junto com todos? E aqueles homens deram uma direção clara: pegue essa espécie de fita vermelha, amarre na janela por onde nós vamos descer, e mantenha todos da sua família dentro de casa, porque se estiver fora, quando os inimigos estiverem sendo mortos, sua família vai junto, então coloca todo mundo dentro de casa. Só isso. Só isso. Não tinha nada demais. Ela obedeceu, foi salva e participou de uma vitória incrível, extraordinária. Muitas vezes nós não levamos a sério o poder da oração. Orar é uma das direções mais simples, mais comuns que o Senhor pode nos dar. E mesmo assim, diante de muitas dificuldades, quando muitos vêm compartilhar os problemas e as lutas, a primeira coisa que nós perguntamos: já orou em cima disso? A resposta de grande parte das pessoas é a seguinte: não. Ou se não, é aquele famoso assim: orei, mas não orei da forma que eu precisava. E é tão simples, e é tão comum. Nós subestimamos muitas vezes o poder do comum, o poder do simples. É tão simples que parece ser mentira. É tão simples que parece ser um engano. É tão simples muitas vezes que não parece ser real. Mas é o que vai fazer com que as coisas deem certo, que as coisas caminhem. Por exemplo, tem uma passagem que diz assim, aqueles que oram ao Senhor
não deem descanso a ele, ou seja, não pare de orar, até que ele complete a obra que ele quer fazer em nossas vidas. Não deem descanso, vai, ora, 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 ora. Assim como naquela passagem, que eu tanto amo, eu adoro aquela passagem do juiz Inico. A mulher todos os dias, ela ia bater na porta do juiz e dizia: julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa. Até que aquele juiz se sentiu quase que obrigado a julgar a causa dela, porque ela não parou. E nessa passagem diz, na oração tem que ser a mesma coisa. Bate na porta do Senhor: Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa, até ele julgar. Eu me recordo de um rapaz que ele apareceu aqui na igreja, e ele pediu concordância a respeito de uma porta que tinha sido aberta para ele ser promovido. Só que nessa promoção, essa promoção também envolvia uma disputa. Se eu não me engano, 4 ou 5 pessoas foram separados para essa vaga. Aquele que tivesse o melhor resultado, passasse pelas provas, iria ocupar aquela posição. E esse rapaz, ele veio pedir concordância. O que aconteceu? Ele teve êxito. Ele foi aprovado, mas olha como são as coisas. Ele foi aprovado, mas ele ainda não tinha sido efetivado. Ser aprovado e ser efetivado, ser colocado na posição de cara, são duas coisas completamente diferentes. E aí, depois de mais ou menos um mês, ele veio procurar pedindo ajuda em oração mais uma vez. E ele disse o seguinte: eu preciso de ajuda naquela questão da minha promoção. E eu perguntei para ele: mas você já não tinha falado antes que você tinha sido aprovado, que as coisas tinham dado certo? Aí ele falou: sim, tinha sido dado certo, tudo foi aprovado. Mas olha como são as coisas. Já faz 30 dias que eu estou no cargo, e o salário que eu recebi, não é o salário equivalente a essa nova posição. Eu estou com o salário antigo. Isso não era para acontecer. E aí eu falei para ele: mas você sabe o que aconteceu durante a caminhada? Ele mesmo disse: eu sei. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: eu comecei orando e no meio da caminhada eu parei de orar. Eu não fui até o final para que o Senhor completasse a obra na minha vida. E muitos não levam a sério muitas coisas muito poderosas que a palavra do Senhor nos dá como direção. Por exemplo, o poder da oração na madrugada. Quantos podem dizer: eu tenho a prática da oração da madrugada? Mas a palavra do Senhor diz: aqueles que me buscarem na madrugada, me encontrarão. A palavra do Senhor fala sobre a importância, por exemplo, do jejum, o período de separação. Lá diz: existem qualidades de demônio que só saem por intermédio de jejum e oração. As duas coisas juntas. E mesmo assim, não jejuo. Não tem essa prática. Recentemente eu conversei com uma pessoa, que ela veio com um semblante até triste conversar comigo, porque os resultados na vida dela estavam muito aquém do que deveriam estar. As coisas não estavam caminhando, e essa pessoa me apresentou uma lista de coisas que ela estava fazendo. Não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso, eu comecei a fazer assim, eu comecei a mexer com isso, eu comecei a mexer com essa área ali no meu trabalho, eu comecei a buscar isso. Falei: tá bom, maravilhoso. Você acabou de dizer todas as coisas que você está fazendo, agora fala para mim o que você não está fazendo, que eu preciso saber. Aí na hora ele até teve uma reação, falei: uai, o que você está sabendo, o que você está fazendo eu já sei. Agora eu quero saber o que você não está fazendo, porque o que você não está fazendo é o que está impedindo você de viver essa grande vida. Aí a pessoa disse assim para mim: olha, eu confesso que eu não tenho orado tanto. Eu confesso que eu estou um pouco distante do Senhor. Aí eu falei para ele assim: você sabe o que eu vou falar para o Senhor agora? Sei que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar mais, que eu tenho que buscar a presença dEle, que eu tenho que estar na casa dEle. Eu falei: exatamente. Perceba que você já deu o diagnóstico para o teu problema. Você sabe onde você está falhando. É que muitas vezes nós ficamos tão preocupados
em correr atrás de coisas assim absurdas, e as nossas falhas estão no dia a dia. Isso para tudo, tá? Até no relacionamento dentro de casa. Talvez dentro da tua casa não está faltando você colocar comida na mesa, não está faltando você pagar a conta de luz, a conta de água, pagar o aluguel. Está faltando 30 minutos de atenção que você dê para a tua família. Mas é tão comum, é tão rápido que parece que não é isso. Não, mas eu dou tudo para minha família. Não, é no simples, é no básico que eu começo a organizar as coisas. O ponto em questão é como você faz para Deus importa. Não é só fazer o certo. Eu preciso fazer o certo, na hora certa, no tempo certo, com as intenções e motivações corretas. Tudo precisa estar muito bem alinhado. Se recorda do período de travessia dentro do deserto, do povo de Israel? Eles sentiram sede. Qual foi a direção que o Senhor deu a Moisés? Bata na rocha e água vai sair da rocha para o povo beber. Moisés fez isso. Saiu água, matou a sede do povo. Numa segunda oportunidade, eles voltaram a sentir sede. E Moisés foi ao Senhor. E o que o Senhor disse na segunda vez? Fale com a rocha. O Senhor não disse, bata na rocha. Fale com a rocha. O que Moisés fez? Bateu na rocha. Saiu água da rocha? Saiu. Foi do jeito que o Senhor pediu? Não foi. E o que aconteceu? Por conta desse ato de desobediência, Moisés não entrou na terra prometida. Então, mesmo que aparentemente o que eu estou fazendo produza o mesmo resultado, falar à rocha e bater na rocha, para o Senhor, não dá na mesma. Tudo tem que ser feito da forma que precisa ser feito. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. 1 Reis 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Repita comigo, por favor. De novo, mas, esse é aquele porém, contudo, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Esses lugares altos, esses lugares sagrados, na terra de Canaã, antes, no passado, era o lugar onde esse povo adorava os seus ídolos, os seus deuses. Era um lugar de uma prática pagã. E tinha sido dada a direção lá atrás: destrua esses lugares altos, acabe com tudo. Olha como são as coisas. Salomão amava o Senhor, mas oferecia sacrifício no alto. Ele fazia algo que era bom, mas não do jeito certo. Por exemplo, a transmissão, as pessoas poderem acompanhar à distância, é uma grande bênção, é uma grande vitória, porque nem todos têm o privilégio de estar aqui como nós estamos aqui. Mas dependendo como as pessoas participarem do culto lá, participar de um culto é importante? É muito importante, é bom, é muito bom. Mas se eu tiver, por exemplo, de cuequinha, comendo uma pizza, segurando a coca aqui, eu estou fazendo algo que é bom, do jeito errado. Vai produzir o resultado que eu espero? Dificilmente. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu faço. E olha que a Bíblia, ela não deixa nada encoberto. Davi não é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Davi, sem dúvida alguma, foi um dos homens mais importantes presentes na palavra do Senhor. Davi, em uma determinada oportunidade, saiu para buscar a arca do Senhor, que representava a presença dele. Era algo certo? Era algo certo. Era algo importante de ser feito? Era algo importante de ser feito. Só que ele saiu sem consultar o Senhor. Ele pegou na arca de uma forma indevida, ele foi conduzir aquela arca de uma forma indevida,
E no meio do trajeto, a arca acabou caindo, e um homem chamado Uzá tocou nela de uma forma irreverente, e o que aconteceu? Aquele homem morreu na hora. Perceba, era certo buscar a presença do Senhor, mas eu não busco a presença do Senhor de qualquer jeito. Eu oro, mas eu não oro de qualquer jeito. Eu venho para a casa do Senhor, mas eu não venho de qualquer jeito. Estou me lembrando de um outro caso, de uma mulher, que lá atrás ela me procurou, dizendo que ela não conseguia entender, por que a vida dela não caminhava, se ela dizimava, se ela ofertava, se ela estava em cultos, se ela vinha orar em horários diferentes, e assim por diante. Eu acho que naquele dia o Senhor me conduziu para o lugar que era o lugar certo, porque eu não precisei fazer muitas perguntas, eu só fiz uma só. Falei com muita sinceridade: a senhora é uma mulher de língua pesada, negativa, pessimista, que diante de qualquer obstáculo reclama, murmura, pesa? A senhora tem na sua boca expressões como: essa droga de vida, essa droga de trabalho, as coisas vão dar errado mesmo, quer saber, já não tem mais jeito, esquece, essa porcaria, essa vida de miséria, essa vida inútil? E ela disse: sim. E eu falei para ela: parece ser insignificante, mas para Deus não é, porque está escrito que na boca, na língua, nós temos o poder sobre a vida e a morte. Então perceba que ela estava fazendo tudo o que estava ao redor, mas o que estava fácil de controlar, o que estava ao alcance dela, a boca, ela não estava controlando. Isso estava custando os resultados que ela queria viver na vida, justamente por não levar a sério direções simples que o Senhor nos dá. Quando o Senhor chamou Abraão, que no caso era Abrão no início, qual foi a primeira direção que o Senhor deu? Saia da terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para o lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu, não saiu? Quem que ele levou junto com ele? A parentela. E o Senhor falou: sai daí, e aí está levando junto. É o famoso: vou fazer o que o Senhor quer do jeito que eu quero. Ô Senhor, mas eu saí. Não, eu pedi para você sair e não ter contato, não é? Não quero que você fique ali no meio daquela mentalidade, eu não quero que você fique ali da mesma forma, não. Eu quero uma outra mentalidade, um outro posicionamento. E aí olha como são as coisas. Se eu não me engano, Gênesis 13, isso, está até aqui. Aqueles homens começaram a ter conflito, os seus pastores começaram a brigar, um com o pastor do outro, e a terra não conseguia fornecer o suprimento necessário para que eles se mantivessem. E nisso, Abraão disse assim: vai para um lado e eu vou para o outro. Ló foi para uma região, Abraão foi para outro, e olha só aquele início ali, ó, Gênesis 13, 14, depois que Ló partiu, repita comigo por favor, depois que Ló partiu, o que está escrito em seguida? O Senhor disse a Abraão, só vou pegar nesse pedacinho, eu separei mais, mas é só nesse trecho. Então do tempo que Ló esteve junto com Abraão, o Senhor não falou com Abraão. Quando ele fez aquilo que o Senhor tinha dado de direção lá atrás, aí o Senhor voltou a falar com ele. Já parou para pensar que em muitos casos, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque de fato Deus, Ele pode não estar falando com você agora, mas porque você está carregando algo que o Senhor já pediu para você deixar? Ló pode ser muitas coisas, Ló pode ser um vício, Ló pode ser lugares que eu frequento, Ló pode ser um
um não vício no sentido de álcool, bebida, drogas, também, mas no sentido de um vício de hábitos. Murmuração, reclamação pode ser um loco, você está levando de um lugar para o outro. E Deus só está esperando você se livrar. Deixa, manda embora. E eu vou me revelar a você de uma forma diferente. Eu gostaria que você fechasse os olhos. O que está comprometendo a nossa integridade diante do Senhor? Porque não existe obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. O que nós fazemos hoje, que nós achamos irrelevante, que não tem problema para o Senhor, mas na verdade é nesse exato ponto que nós estamos travando tudo na nossa vida. O que nós estamos fazendo ainda do nosso jeito, mantendo os nossos padrões, a nossa forma de pensar, falar, agir, os nossos hábitos. Qual é a concessão que ainda estamos fazendo? Podemos até achar que é pequeno, que não merece atenção, e Deus está dizendo que não existem detalhes insignificantes. O pequeno pode ser pequeno, mas não é irrelevante, é relevante sim, é importante, leve a sério. Então você tem que se levantar hoje, tomando decisões, de fazer aquilo que é do agrado do Senhor, mas fazer por inteiro. Chegou o momento de você viver grandes rompimentos na sua vida. Às vezes aquilo que você não está levando a sério é exatamente aquilo que está te puxando para o nível mais baixo. Então você aí no teu lugar, eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: Senhor, hoje eu entendo, eu sei que eu preciso tirar algumas coisas da minha vida, eu sei que eu não tenho levado a sério muitas coisas que eu preciso levar a sério, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que precisa ser mudado. Eu não vou relativizar a tua palavra, não, muito pelo contrário. Quando o Senhor deu aquela direção a Noé, Ele foi muito claro. O Senhor tinha determinado o tipo de madeira que precisava ser usado, o tipo de revestimento que precisava ser feito naquela arca. O Senhor definiu a altura, comprimento, largura. O Senhor deu várias e várias direções, e Noé só teve sucesso porque ele colocou cada uma delas em prática. Ele obedeceu, ele seguiu tudo o que o Senhor tinha ordenado. Não tenha dúvidas, o Senhor quer mudar o cenário da tua vida. Então comece a levar a sério cada direção que você tem recebido, leve a sério cada ordem que o Senhor tem te dado. Cada decisão de mudança vai te levar para o próximo nível, para o próximo lugar. A tua vida não é só isso, não se acostume com pouco, Deus tem muito mais, Ele quer fazer, Ele quer transformar a tua vida, mas é necessário obediência, ordem simples, ordem simples. O que parece ser comum é por intermédio desse comum, dessas coisas simples, que você vai viver uma grande vida. Então declare: Senhor, eu não vou permanecer no mesmo lugar, não, eu sei que o Senhor me chama para uma mudança, eu sei que o Senhor me chama para uma grande transformação, e a minha vida vai ser transformada, reviravoltas vão acontecer. Eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu creio que o Senhor quer fazer o impossível acontecer na minha vida, eu creio que as coisas não vão permanecer da mesma forma, os resultados não vão continuar os mesmos, não, meu Deus, muito pelo contrário. A partir de hoje eu tomo a decisão de fazer diferente, e o fazer diferente vai me levar a viver uma vida diferente. Eu não vou mais viver a mesma vida, eu não vou viver os mesmos resultados. Não, Senhor, eu creio que eu vou ver a tua glória de uma forma inédita, eu creio que eu vou viver a tua glória de uma forma sobrenatural. Eu creio que por intermédio das decisões que eu tomo hoje, eu creio que por intermédio das portas que eu fecho hoje e das portas que eu decido atravessar hoje, meu Deus, a minha vida vai ser transformada. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder. Decisões radicais precisam ser tomadas. Preste bastante atenção. Olhe para cá um instante. Eu me lembro de ir fazer uma visita para uma família, e na minha conversa com essa família, os pais começaram a partir
para uma linha ali na conversa, em que eles diziam assim, perto dos filhos: mas eu penso que eu não preciso ser tão radical. Tem coisas que para mim são extremas, são exageradas. E eu disse para ele uma frase que nós já falamos, já não é de hoje: obediência radical, resultados radicais. E eu falei para ele assim: quer ver um negócio muito simples? Eu perguntei, e o filho dele estava do lado: vocês amam o filho de vocês? E eles disseram: sim, com certeza. E eu falei: se de fato vocês amam, saibam que tem lugares que não deve nem ser cogitado a presença do seu filho. E se o meu filho não estiver fazendo o que aquele povo está fazendo? A visão estava muito fechada ainda. E aí eu compartilhei com essa família algo que tinha acontecido algumas semanas antes da minha visita para aquela família, naquela casa. E olha como que são as coisas. Semanas antes, uma pessoa, um conhecido de um conhecido aqui da igreja, de uma pessoa daqui da igreja, foi viajar junto com um grupo para uma cidade de outro estado. E esse grupo, eles iam para um determinado lugar, que não é que estar neste lugar seria um pecado, mas é o que diz na palavra do Senhor: tudo me é permitido e nem tudo me convém. E olha como que são as coisas. Não há de ver que um pessoal que estava perto desse grupo começou a prática de vandalismo no lugar onde eles estavam. Quando a polícia chegou, prendeu todo mundo, inclusive essa pessoa do conhecido da igreja, que não fazia parte do vandalismo, mas estava no lugar errado na hora. Se não estivesse lá, não teria acontecido. Viu como não dá para relativizar as direções? Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ló não se estabeleceu em Sodoma e Gomorra, cidade de moralidade, de pecado. Lá não diz em nenhum momento, depois Ló caiu no pecado, mas depois que tinha saído. Mas em nenhum momento faz menção de que Ló estava lá no meio das imoralidades. Mas Sodoma e Gomorra ia ser destruído, porque o Senhor já tinha falado. Se ela é destruída com Ló lá dentro, praticando ou não, o que ia acontecer com ele? Ele ia morrer junto. Então tem coisas que nós não levamos a sério, que são muito sérias. É exatamente o contrário. Às vezes a mudança da tua vida está a uma obediência simples de distância de você viver aquilo que você mais deseja. Repita comigo, por favor: a minha vida não é só isso. Existe muito mais, muito a se viver e muito a ser conquistado. Deus tem mais para você. Isaías 60, do 1 ao 2, ao versículo 2, só o versículo 1 na verdade, diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor, repita comigo por favor, a glória do Senhor raia sobre mim. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Gênesis 26, 12, naquele ano, Isaac fez plantações ali,
e colheu 100 vezes mais do que semeou, porque o Senhor Deus o abençoou. Com seus olhos fechados, repita isso comigo, por favor. Neste mesmo ano, eu vou colher 100 vezes mais do que tudo aquilo que eu plantei, porque este é o meu ano, este é o meu momento. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração mais uma vez, declarando: Senhor, ainda dentro deste ano, eu vou colher 100 vezes mais vitórias, o meu testemunho, ele será maior do que jamais foi. Eu creio que ainda dentro deste ano, a minha vida vai ser mudada, a minha vida vai ser transformada. Eu creio que ainda dentro deste ano, eu vou viver uma grande reviravolta. Olho nenhum viu, ouvido nenhum percebeu a forma como o Senhor trabalha para aqueles que confiam no Senhor. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai surpreender o teu povo. Então vai levantando, meu Deus, o teu povo nessa tarde, vai levantando o teu povo, meu Deus, faça aquilo que somente o Senhor tem poder para fazer. Vai mudando a realidade, meu Deus, as coisas não podem e não vão permanecer da mesma forma, os resultados não permanecerão os mesmos. Eu declaro pela fé, tudo aquilo que estava paralisado na tua vida, a partir de agora vai caminhar. Tudo aquilo que não vinha caminhando vai fluir. Você vai viver a maior fluidez na tua vida. Se você tem enfrentado dificuldades profissionais, comece a declarar: na minha área de atuação, na minha empresa, no meu trabalho, naquilo que está nas minhas mãos, eu vou viver uma grande fluidez. Tudo vai dar certo. Até aquilo que tinha tudo para dar errado, a partir de agora vai dar certo. Até aquilo que tinha tudo para não acontecer, a partir de agora vai acontecer. Até aquilo que tinha tudo, meu Deus, para não fluir, eu creio que a partir de agora todas as coisas vão dar certo. Meu Deus, vai levantando o teu povo com uma unção de vitória, uma unção que favorece o teu povo de uma forma extraordinária. Eu quero declarar pela fé, meu Deus, que o Senhor vai levantar homens e mulheres poderosos, homens e mulheres que vão marcar essa geração, homens e mulheres de grande impacto na sociedade. Senhor, quando Isaac se estabeleceu naquela terra, ele se estabeleceu como estrangeiro, mas ele dominou aquela terra, ele governou em função daqueles resultados, porque até mesmo o rei tinha dito a ele que ele tinha se tornado poderoso demais. Então ele chegou para fazer a diferença. Então faça o mesmo na vida do teu povo. Eu quero declarar, Senhor, que o teu povo vai viver uma colheita que eles ainda não tinham vivido. O que não era normal vai se transformar em algo normal na vida do teu povo. Tudo que não era comum vai ser estabelecido como um novo padrão. Eu declaro sobre a tua vida: você vai crescer, você vai prosperar, você vai viver uma glória maior. Todos os seus sonhos e projetos, cada um deles serão materializados, cada um deles serão concretizados. Eu creio que a partir deste ano, tudo que não tinha acontecido nos anos anteriores vai acontecer a partir de agora. Eu quero abençoar a obra das tuas mãos. Eu declaro que tudo aquilo que você se propuser a realizar, você vai ter resultados incríveis, inesquecíveis. Você vai viver uma glória maior, mesmo no lugar onde muitos vão estar fracassando. Eu declaro sobre a sua vida: você vai ter êxito, você vai ter êxito. Declare: a minha concorrência pode estar travada, bloqueada, as coisas podem não estar caminhando, mas na minha vida, no meu comércio, tudo vai caminhar. Na minha empresa, na minha área de atuação, as coisas vão caminhar. E é dentro deste ano que eu vou viver aquilo que eu ainda não tinha vivido. Eu vou viver o incomum, eu vou viver o extraordinário. Declare sobre a sua vida: este é o seu ano, este é o seu ano, este é o seu momento, este é o ano. A glória do Senhor, ela resplandece sobre a sua vida. A glória do Senhor está raiando sobre você. Então é impossível as coisas não caminharem, é impossível as coisas não darem certo, é impossível você não viver colheitas extraordinárias. Declare: é impossível eu terminar o meu ano da forma como eu comecei. Não, eu vou terminar este ano favorecido, eu vou terminar este ano abençoado, eu vou viver este ano, meu Deus, de uma forma extraordinária. A vitória é minha, a vitória é minha, a vitória é minha. Se você precisa de alguma vitória específica, de uma situação que precisa ser
definida ainda dentro deste mês. Apresente ao Senhor, fale: meu Deus, eu tenho contratos que precisam ser fechados, existe uma meta que precisa ser batida, e eu vou bater, eu vou viver uma glória maior. Meu Deus, envia os teus anjos, na onde o teu povo precisa de vitórias, envia anjos de guerra, anjos de batalha, e vai definindo, meu Deus, essa causa em favor do teu povo, vai mudando por completo os resultados. O teu povo pode ter fracassado até o presente momento, mas de agora em diante, o teu povo vai jogar as redes, e os resultados serão outros completamente diferentes. O resultado vai ser novo, vai ser inédito, vai ser incomparável, vai ser poderoso, grandioso, vai ser sobrenatural. Senhor, faça aquilo que homem nenhum pode fazer, o Senhor tem poder para fazer. Aonde o homem não alcança, o Senhor alcança. Então faça uma reviravolta acontecer. Eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu abençoo a vida de todos vocês. Eu declaro: a partir de hoje tudo muda, a partir de hoje tudo muda, a partir de hoje tudo muda, a partir de hoje eu declaro: você vai ver mudanças acontecendo na tua vida, reviravoltas grandiosas e estrondosas, extraordinárias acontecendo em nome do Senhor Jesus. Dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias. Se você tiver uma empresa, diga o nome da tua empresa e fale: Senhor, envia os teus anjos na empresa tal, que está no endereço tal, rua tal, número tal, no bairro tal. Meu Deus, e que haja uma diferença neste lugar. Se é na tua casa que você precisa de definições, apresente o endereço da tua casa e fale: Senhor, visite o meu lar com grande poder, com grande glória. Visite esse lugar, meu Deus, para mudar por completo. Meu Deus, o que homem nenhum pode fazer por mim, o Senhor pode. O que advogados não podem fazer, o Senhor pode. O que médicos não podem fazer, o Senhor pode. O que homem nenhum tem poder para fazer, o Senhor não só tem poder, como eu creio que o Senhor vai fazer. Então vai mudando a realidade deste lugar, Senhor. Mude a realidade deste lugar. Este lugar não é um lugar de choro, é um lugar de alegria. Não é um lugar de derrota, é um lugar de vitória. Não é lugar de sofrimento, mas sim um lugar de paz. E o teu povo vai se alegrar neste lugar. Eu declaro em nome de Jesus. Volte à sua posição original, levante as suas mãos. Senhor, eu oro pela vida do teu povo. Eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Senhor, venha com o teu imenso poder, venha com a tua autoridade e mude por completo o que o teu povo tem vivido. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com cada uma das tuas vitórias, que cada oração que foi realizada ao longo desta reunião, que cada uma delas sejam confirmadas pelo Senhor. Eu te abençoo, eu declaro: assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, por favor: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.